Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 49. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é a multiplicação por dois algarismos. Em aulas anteriores, a gente já falou sobre a multiplicação por um algarismo. Quem não viu, por favor, vá até lá e acompanhe, tá bom? Os objetivos desta aula são entender a aplicação da multiplicação por dois algarismos e interpretar problemas de multiplicação para resolvê-los. Então, hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre multiplicação. Vocês vão perceber que a estratégia é muito parecida, só alguns cuidados e na interpretação das situações problema. O que é importante que você tenha em mãos? O teu caderno para os registros, lápis, caneta, borracha e, se você ainda não domina a multiplicação, a tabuada, por favor, tenha ela em mãos, impressa ou lá no finalzinho do teu caderno para que você faça a consulta. Não tem problema de consultar esses materiais enquanto você está treinando, sem problema algum. Mas o importante é que você faça esses treinos e tente cada vez mais memorizar essa tabuada. Porque como agora nós vamos trabalhar com dois algarismos, vocês não terão tabuadas desses dois algarismos, mas vocês terão que pensar em estratégias para chegar àquela multiplicação daquele valor esperado. Então, domínio da tabuada é essencial para você dar continuidade aos seus estudos dentro da matemática. Então, observem lá como que a gente organiza uma multiplicação com dois algarismos, tá? Então, nós vamos estruturar essa multiplicação como a gente faz com as outras. Aqui eu trouxe para vocês um número com dezena e unidade apenas e a multiplicação também por um número composto de dezena e unidade. Uma situação que a gente precisa ter bastante cuidado é no início dessa multiplicação, para que a gente sempre inicie multiplicando pela unidade, depois passando para dezena, centena, milhar e dezena de milhar, tá? Isso é igual para todas. O que nós vamos fazer? Nós também vamos começar fazendo a multiplicação pela unidade desse número. Então, nesse caso aqui do 25, o 5. Então, 5 vezes 2, 10, sobra 1. 5 vezes 3, 15, mais 1 que sobrou aqui, 16. Esse primeiro resultado eu vou colocar na linha logo abaixo da minha multiplicação, ok? Assumiu a casa da unidade, da dezena e da centena, certo? Ok. Para eu poder fazer a multiplicação da dezena aqui, do algarismo que representa a dezena, eu preciso deixar aqui essa casinha da unidade aqui embaixo vazia. Uma forma é você usar o sinalzinho de mais, porque depois você vai fazer a adição desses dois valores, tá? Tem algumas pessoas que colocam 0, mas o sinalzinho de mais te ajuda já a lembrar qual é a operação que você vai precisar fazer. E não deixa que você use esse espaço aqui para colocar um valor. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Viram que o 4 assumiu a casinha da dezena? Porque esse 2 aqui não é 2, ele é 20. E ele representa aqui a dezena. Então, esse valor aqui, o 4, ele já começa assumindo a casinha das dezenas. Por isso que nós precisamos deixar essa casinha aqui sem uso, tá? E quando a gente terminou, nós fazemos a adição desses dois valores. 0 mais nada, 0. 6 mais 4, 10. Sobrou 1. 1 mais 6, 7. Mais 1, 8. 800. Nesse caso aqui, então, 32 vezes 25, 800. Ali a prof colocou toda a explicação e colocou também essa questão de deixar a casinha vazia para que você não use a casa das unidades. Por quê? O que pode acontecer se eu esqueço de colocar aqui esse sinalzinho de mais? Eu posso colocar esse 4 aqui. Aí eu teria 0 mais 4,
4. Aí, provavelmente, esse 6 estaria aqui. 6 mais 6, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. Eu teria outro valor completamente diferente do resultado correto, tá? Então, é por isso que a gente já reserva aquele espaço lá, para que não tenha problema na adição, tá bom? Vamos ver algumas situações para que a gente entenda como é que a gente resolve isso com situações problema, tá? Por exemplo, a turma do 4º ano fez uma visita ao zoológico para ver os animais vertebrados. Quando retornaram, a professora quis mostrar aos alunos como calcular o gasto deles com o passeio e disse o seguinte: a entrada para o zoológico custa R$15. Nossa turma tem 24 alunos, mais a professora. Quanto gastamos juntos com o nosso passeio? Tem o valor unitário, o total de pessoas e eu preciso multiplicar. Então vamos lá, vamos organizar isso aqui. O total de pessoas são 25 pessoas, são 24 alunos mais a professora, vezes o valor da entrada para o zoológico. Nesse caso aqui, não importa se o 15 é em cima ou embaixo, na multiplicação, essas questões não alteram o resultado final. Mas, quando tem um número maior, por exemplo, que é um número com centena, unidade de milhar, é legal a gente colocar na parte de cima esse número maior. Facilita, né? Porque a gente não tem que fazer tantos degraus ali para fazer a nossa adição. Então, vamos lá. Vamos fazer a multiplicação, começando lá pela unidade. 5 vezes 5, 25, sobrou 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Aqui na linha logo abaixo do traço. Vou reservar a casinha da unidade, porque eu já trabalhei com ela. Dezena agora. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Aqueles números que sobraram da multiplicação da unidade, nós não usamos para dezena, tá? Vocês perceberam que aqui eu fiz 1 vezes 2, 2. Apesar de aparecer aqui o 2, que era da multiplicação lá do 5 vezes 5, eu não vou usar agora, porque ele foi da minha multiplicação anterior, tá? Então, a gente precisa cuidar. Até quando você vai fazer lá no teu caderno, quando você terminou, ou você passa um tracinho, ou você passa a borracha, tira ele de lá, para que você não se confunda, tá? Organizou? Deixou a casinha da unidade? Beleza. Agora você vai fazer, então, a adição desses dois números. 5 mais nada, 5. 2 mais 5, 7. 1 mais 2, 3. 25 vezes 15, 375. Coloquei o lembrete lá para deixar a casinha da unidade lá sem usar, beleza? Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, a resposta lá para a professora, então, quanto eles teriam gasto, né, com o passeio? R$375, né? A turma toda e a professora gastaram para fazer esse passeio, certo? E agora, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Multiplicação, né, prof? Já que a aula é de multiplicação. Ok, quais os valores que eu vou multiplicar então? Então, vejam lá o enunciado. Uma floricultura fez encomenda de 120 dúzias de flores. Quantas flores a floricultura pretende receber? Ah, cadê o outro número? Eu tenho só o número 120. E aí? E cadê o outro agora? E não tem mais nada. Não tem nada que mostre ali pra gente? Tem ali a palavra dúzias. Quanto equivale uma dúzia? 12. A gente tem que prestar atenção nesses detalhes do enunciado. Nesse caso aqui, ele falou da dúzia. Então, eu sei que são 12. E a pergunta é quantas flores, não quantas dúzias. Entenderam? Então, essa minha multiplicação vai ser 120 vezes 12. Vamos organizar então aqui. 120 vezes 12, vamos iniciar lá pelo 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Trabalhado toda a multiplicação da unidade. Da dezena, nós deixamos a casinha da unidade de fora.
1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Ok. Organizado, vamos fazer a adição. 0 mais nada, 0. 4 mais nada, 4. 2 mais 2, 4. 1 mais nada, 1. Aqui também lembrei da casinha da unidade. Ok. Resposta, então, quantas flores foram compradas, então, por essa floricultura? 120 vezes 12, 1.440 flores, tá? Esses detalhezinhos a gente vai precisar prestar atenção, né? Às vezes você pensa, cadê o outro número? E agora? Então, quando falar, por exemplo, o dobro, quando aparecer o triplo, quádruplo também aparece durante uma semana. Se não disser que essa semana de segunda a sexta equivale a 7 dias, um bimestre, 2 meses, um trimestre, 3 meses, um semestre, 6 meses. Então, esses detalhes a gente precisa observar que representam muitas vezes uma quantidade, tá? E é esse o valor que a gente vai usar para trabalhar na multiplicação, tá bom? Então vamos lá, vamos treinar um pouquinho. Esse aqui vocês podem colocar já lá no caderno de vocês e terem como registro da aula, combinado? Então vejam lá. A Alice comprou 14 caixas com 12 Marias Moles cada uma. Quantas Marias Moles ela comprou? Espero que seja para uma festa, né? 14 caixas com 12 docinhos dentro. Então, vamos lá. Posso, aqui o meu raciocínio, o que eu preciso fazer, e aqui a continha estruturada. Copiem lá e tentem resolver. Quero ver se você consegue chegar ao resultado. Em seguida, a gente vai ver como é que ficou. Então, lá. Nós organizamos a multiplicação, 14 vezes 12. Vou começar lá pela casinha da unidade. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Reserva a casinha da unidade aqui embaixo. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Passo o traço. 8 mais nada, 8. 2 mais 4, 6. 1 mais nada, 1. Resposta, então. Quantas Marias Moles ela comprou? A Alice comprou 168 Marias Moles, né? Tomara que seja para uma festa. Sozinha vai ser bastante para ela comer tudo isso aí, né? Deve gostar. Pessoal, a tabuada, importante que vocês tenham. Eu trouxe aqui para vocês que vocês tenham o material de vocês, tá? Mas é legal que você tenha isso lá no finalzinho do teu caderno ou impresso. Você pode ter uma folhinha junto com o teu livro de matemática, para que você possa ir usando esse recurso, esse material, enquanto você vai praticando essas multiplicações, tá? Quando eu falei que na multiplicação você não teria a multiplicação, por exemplo, por 12, por 15, mas se você sabe a multiplicação do 5 e do 1, todo mundo sabe, você consegue chegar no resultado que precisa, tá? E vocês viram como é mais fácil quando eu domino, eu já sei o valor que tem aquela multiplicação, qual é o resultado da multiplicação, senão eu demoro muito. E cuidar na tua anotação, quando você for lá no teu material, pesquisar a multiplicação e voltar a fazer, preste bastante atenção. Sempre que você for fazer esses cálculos, for fazer atividade, faça com bastante calma, bastante atenção, para não deixar nem o númerozinho de fora, tá? E assim você chegar no resultado esperado e no resultado correto. Combinado? Beleza, então. Data de hoje, o tema da nossa aula e as questõezinhas que a prof trouxe para você. Se você não fez, volta lá e faz o registro para você ter para o treino e para os seus estudos, tá bom? Depois disso, você vai lá para a atividade proposta. Treine, faça com bastante atenção, bastante cuidado, tá bom? E sucesso lá, tá? Eu fico por aqui, espero vocês para uma próxima aula e desejo bons estudos.